Olá pessoal, Leandro Marco da General Tech de Uberaba, Centro de Treinamento e Oficina Automotiva. Aqui mais uma aula do canal Oficina do Saber MTE Thomson, do como testar cada sensor e atuador do sistema de injeção. Nós vamos para a aula 4, que é a aula que nós vamos fazer aqui um teste prático para você fazer na oficina, diagnosticar um sensor MAP, ok? Também chamado de MAP, né, do inglês. Aqui nós estamos com o MAP da linha Volkswagen, o conector dele, a ordem de ligação, tá, para você observar no teste. E vamos aqui ao diagrama. Eu escolhi esse modelo de diagrama para que possamos entender o seguinte: o sensor MAP da linha Volkswagen integrado, a Fiat também usa um modelo integrado, onde o sensor de temperatura do ar ele está integrado na cápsula do MAP, ok? Então ele tem uma interligação da unidade sensora de pressão. Olha, tem essa linha, ela tem uma interligação com a resistência do sensor de temperatura. Então uma falha que possa vir a acontecer no chicote elétrico pode interferir no funcionamento do sensor. Uma vez eu peguei um veículo que acusava o sensor MAP e havia um curto no chicote do sensor de posição de borboleta. Por que isso? Porque a alimentação negativa e a alimentação positiva dos sensores são interligadas no circuito, elas são a mesma. Então, se fecha curto em um sensor, ele vai alterar o funcionamento do outro, vai cair a tensão. Por isso, nas primeiras aulas, nós falamos ali das grandezas elétricas, que é preciso ser relembrado. Aqui nós vamos lembrar das unidades de medida, tá ok? E voltando a te relembrar, assista às aulas de elétrica básica que tem aqui no canal Oficina do Saber, as aulas de metrologia, para que você esteja bem inteirado sobre diagnóstico. O diagnóstico ele não é um passo de mágica, ele não acontece de uma forma assim, vou pegar sensor MAP, todo sensor MAP é igual. Não, sempre vai ter uma particularidade. Por isso você vai precisar sempre ter em mãos um diagrama elétrico, uma biblioteca técnica, tem informação técnica. Aqui no canal Oficina do Saber nós estamos aí disponibilizando essas informações e no nosso centro de treinamento. Tá certo? E nós vamos fazer um teste prático para você ver. Então, primeira coisa, eu estou aqui com o sensor MAP, linha Volkswagen, modelo 7143. Eu peguei um sensor com defeito para que vocês possam entender o teste. Ele está com defeito no sistema de temperatura do ar. O MAP está perfeito, mas o sensor de temperatura do ar interno dele há um problema na resistência. Tá certo? Então, olha só, o diagrama. Vamos pegar aqui o conector, seguindo o conector, né? Ele me diz que o pino 1, então voltando o conector lá do quadrado aqui do conector, é o pino 1, é a minha alimentação negativa, ele vai receber o sinal negativo. Estamos com uma fonte, então vamos ligar aqui, sinal negativo. Depois ele me diz que a alimentação positiva de 5 volts é no pino 3. Então o pino 3 aqui, meu cabo vermelho, ele vai receber a alimentação positiva, certo? E 4, sinal de resposta que vai para o pino 18 da unidade de controle, é o sinal de resposta do MAP. E o pino 2 é o sinal de resposta do sensor de temperatura. O que você precisa para testar? Você pode fazer esse teste lá no veículo, certo? No local. Ele lá tira o conector. Eu te aconselho a comprar os conectores, a parte de fazer um kit de cabo para testes, porque fica mais fácil do que tentar espetar multímetro no cabo. É errado, você vai furar, vai dar oxidação no cabo original, você vai causar maus contatos. Então o que você faz? Você compra um kit de conector e monta um conjunto de cabo para testes de sensores. Fica um serviço com melhor qualidade, melhores resultados nos testes. Então coloquei o conector e você precisaria aqui de uma bomba de vácuo para fazer o teste. Eu quis fazer algo diferente, mais simples, que é algo que todo mundo consegue, fácil acesso e rápido. 2 seringas. Uma de 20 ml e uma outra de 5 ml. Porque a de 5 ela vai encaixar aqui, ó, perfeitamente no MAP, ó, ela encaixando, vedou nos O-rings. Pronto, agora eu já consigo gerar um vácuo aqui.
tá certo? E aqui eu vou gerar a depressão para poder fazer o sinal de resultado. Então eu vou pegar aqui a garra do multímetro para pegar o sinal de resposta do MAP no pino 4, que é o meu conector verde, ok? E vamos fazer o teste. Eu vou ligar a fonte e nós vamos ver o resultado na tela do multímetro. Nós vamos aqui pegar um zoom, fazer um zoom na tela do multímetro para que você possa ver o resultado que será apresentado. Ok? Deixa eu ver se eu não travei a tela do multímetro. Não, tá certo. Agora vamos fazer o teste aqui, fazendo essa mudança, essa variação na tela. Então, à medida que eu vou puxando a seringa, preste atenção lá na tela do multímetro, ele vai variando a tensão. O sinal MAP está perfeito, ele está respondendo conforme eu vou criando a depressão. A depressão máxima que eu vou conseguir com a seringa vai dar mais ou menos, segundo a tabela, uns 400 milibar, porque eu vou chegar ali a 1.2, 1.1, 1.2 volts, né? 1.2 volts de resposta. Então, conforme a tabela,